Provérbios 13, a partir do 9. Como são conselhos, nós vamos, na medida que vamos explicando, aí nós vamos prosseguindo na leitura. Provérbios, capítulo 13, versículo 9, que é uma leitura de como andar com Deus, não é? O Provérbios todo tem essa missão de nos mostrar como andar com Deus nesta vida. E também, ao mesmo tempo que ele fala de como andar com Deus, ele fala de benefícios que a gente pode já gozar aqui e por toda a eternidade por andarmos com Deus. Vamos orar. Nosso Deus, que o Senhor abençoe o teu povo que lê, que ouve a explicação da sua palavra genuína, que o Senhor possa abrir o nosso coração para entendermos as suas palavras, para crermos nas suas palavras. Abençoe também os que não ainda creem, que estão lendo, ouvindo, ó Deus, abre o entendimento deles. Dá-lhes o dom do arrependimento, o dom da fé, pois oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos ao verso 9, porque aí diz assim: a luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará. Vamos ver na outra tradução para ver se fica melhor compreensão. Os homens corretos, quer dizer, o homem justo, os homens corretos são como uma luz brilhante, porém os maus são como uma vela que está se apagando. Né? Veja o contraste então. A ideia é de que quem anda no caminho do Senhor, que anda com o Senhor, a sua luz nunca se apaga, sempre vai estar acesa, sempre brilhante. Imagine que no tempo dele não tem a luz elétrica, né? A lamparina. Lembra a parábola daquelas meninas, as virgens, que a lâmpada se apagou. A ideia é essa, de que quem anda com o Senhor, a sua luz nunca se apaga. Né? No versículo 13, transmite essa mesma ideia, de que quem anda com o Senhor, a luz está sempre acesa, ou melhor, a pessoa tem vida, a luz conduz à vida. No 13 diz assim: o que despreza a palavra, quer dizer, não aceita, não se submete à palavra, a ela se apenhora, vai sofrer os danos. Mas o que teme o mandamento vai ser galardoado, vai ser recompensado. Noutra tradução, quem despreza os bons conselhos, que é a palavra de Deus, o caminho que a pessoa deve andar, acabará mal, vai ter danos, mas quem o segue será recompensado. No versículo 14 também mostra essa recompensa da vida. O ensino do sábio é fonte de vida, para que se evitem os laços da morte. Noutra tradução, os ensinamentos das pessoas sábias são como uma fonte de vida. Eles ajudam a evitar as armadilhas da morte. Então, qual é a lição? A lição é que quem anda no Senhor está sendo conduzido para a vida. Está andando pelo caminho da vida e vai chegar lá na presença gloriosa do Senhor. Mas que vida é essa que o justo produz? O que ele brilha? Primeiro, é uma vida de santidade. Quem anda com o Senhor vai ter uma vida de luz, uma vida santa. Né? Diz o Senhor ao profeta, ao povo de Israel: fala toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Cada um respeitará sua mãe e seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição.
eu sou o Senhor vosso Deus. Então, quem anda com o Senhor vai produzir uma vida de luz, uma vida santa. Ele não só é uma vida santa, mas ele conduz, ele é um condutor da vida. No versículo 14 diz que os ensinos do sábio é fonte de vida. Os ensinamentos das pessoas sábias são uma fonte de vida. Quer dizer, ele não só está na luz, mas o que ele fala pode gerar vida, pode conduzir outros à vida. Isso é maravilhoso. Lembra de João Batista, por exemplo. No texto sagrado diz: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar-se a respeito da luz, que é Cristo, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Então, não só eu ando na luz, santidade, mas eu acabo sendo um condutor da vida para aqueles que me ouvem, porque eu apresento a Jesus, o Salvador, a vida eterna. Mas acima de tudo, ou fechando esse caminho da luz, é a própria recompensa eterna, a vida eterna, que diz o Senhor em Romanos, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas a ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Então, a pessoa que anda no caminho do Senhor está sendo conduzida pela vida. Uma vida santa, uma vida que aponta a vida e, por fim, a vida eterna. Então, é muito animador estar no caminho do Senhor, né? Mas no verso 10, ele agora vai falar de algo que a gente precisa fazer nesse caminho, no caminho do Senhor. Versículo 10, leamos aí. Da soberba só resulta contenda, mas os que se acha sabedoria. Brigas e discussões são provocadas pelo orgulho, mas as pessoas humildes aceitam conselhos e se tornam sábias. Em outras palavras, quem anda no caminho do Senhor acata as repreensões. Aqui é justamente uma reação de uma pessoa que está sendo chamada a atenção. Deus está usando a sua palavra, o seu servo, para dizer: fulano, com certa vida, esse pensamento doutrinário, esse comportamento não é agradável ao Senhor. O que é que ele faz? Ele resiste. O soberbo disse: não concordo, e começa a debater, começa a agredir, às vezes, verbalmente, até fisicamente. O versículo 18 também fala dessa mesma coisa. Quem rejeita a correção acabará pobre e na desgraça. Mas quem aceita a repreensão é respeitado. Então, a ideia do 10 e do 18 é essa. É a pessoa que anda no Senhor, quando chamada a atenção, ela se humilha. Humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, que a seu tempo ele vos exaltará. Porém, o homem que não anda no caminho do Senhor, ouve a repreensão e agride o mensageiro e rejeita a mensagem. O crente, nós, estamos num processo de santificação e um dos instrumentos de aperfeiçoamento é a correção, mas a resistência à correção pode ser sinal de estacionamento na fé ou ausência de inicialização da vida com Deus. Então, nós só seremos perfeitos na eternidade. Então, aqui, nós estamos sujeitos ao erro e, consequentemente, a serem chamados à atenção. O próprio Hebreus nos lembra
dessa realidade. Estás esquecido da exortação que, como filho, discorri convosco? Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. A carta aos Hebreus era uma carta de correção, porque crentes estavam se afastando do Evangelho para voltar ao judaísmo, ou afastando-se do Evangelho por causa da espada do sofrimento. Então, eles são chamados a atenção. Então, quem não aceita a correção, se for um crente verdadeiro, estacionou na fé. Está parado na sua vida com Deus. Faltou gasolina, está parado ali até que aceite a correção. Agora, quem não aceita em hipótese nenhuma a correção que vem do Senhor, é porque ainda nem começou a carreira cristã. Né? As reações violentas diante da repreensão são sintomas da intensidade do domínio do pecado sobre o indivíduo. Veja que ele é soberbo e ele então, diz o 10, da soberba só resulta a contenda, isto é, brigas e discussões. A pessoa vem e diz, olha, em nome do Senhor, você está errado, assim, assado. Então essa pessoa reage, lembrando, por exemplo, Herodes. O foi que João Batista disse a Herodes? Não é lícito possuir a mulher do teu irmão. Aí Herodes ficou zangado e o que é que fez? Mandou prender João Batista. Então a pessoa que não aceita a correção do Senhor, não só agride o mensageiro, mas discorda da mensagem. A submissão, quer dizer, se submeter à repreensão, demonstra o progresso de andar com Deus. Por exemplo, Ageu, Deus usou Ageu e disse, olha, vocês estão plantando e não estão colhendo. Parece que vocês recebem o dinheiro num saco furado, porque se vai. Vocês comem, mas vocês não se satisfazem. Sabe por quê? Vocês estão dando prioridade a construir a casa de vocês, a buscar seus interesses e abandonando o interesse de Deus. E ao ouvir essa palavra, então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, os quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. Quer dizer, há um grupo que se submete. Então, esse que se submete à repreensão, cresce, né, na graça e no conhecimento do Senhor. Versículo 11. Leamos. Os bens que facilmente se ganham, esse diminui, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Aqui está um caminho do crente que anda com Deus. Primeiro ele aceita a repreensão, mas agora o que anda no caminho do Senhor procura ganhar o sustento de maneira honesta, ou se enriquecer de maneira honesta. O dinheiro que vem facilmente vai-se embora depressa, mas o dinheiro ganho com o suor do rosto acaba rendendo juros. A mensagem é uma só. Deus quer que o crente prospere ou ganhe o seu sustento de maneira honesta. Não furtarás. Deus estabeleceu a honestidade como princípio de aquisição de bens e sustento. Então, nós não podemos se desviar desse caminho. O Senhor Deus detesta quem usa balanças desonestas, mas gosta de quem usa pesos justos. Então, nós precisamos atentar para isso. Aí, às vezes, as pessoas pensam que a santidade é só cantar e louvar. É ser honesto no ganha-pão, né? No que adquirir bens. O sucesso econômico, por meio desonesto, pode
produzir bem-estar, mas é reprovado e condenado, é reprovado e é prova condenatória no dia do juízo. Quer dizer, a pessoa, por isso que ele faz esse contrato aqui, o dinheiro que vem facilmente vai-se embora depressa. A ideia é o seguinte: quando chegar no dia do julgamento, tudo aquilo que o cara juntou, que conseguiu conquistar, vai ser de testemunho, vai ser como uma prova contra ele. O Tiago chama a atenção dos ricos, por exemplo. Agora, ricos, escutem, chorem, gritem pela desgraça que vocês vão sofrer. As suas riquezas estão podres, e as suas roupas finas estão comidas pelas traças. O seu ouro e a prata estão cobertos de ferrugem, e essa ferrugem será testemunha contra vocês contra vocês. E como fogo comerá o corpo de vocês. Nestes últimos tempos, vocês têm amontoado riquezas e não têm pago o salário das pessoas que trabalham nos seus campos. Escutem as suas reclamações, os gritos dos que trabalham nas colheitas têm chegado até os ouvidos de Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Você tem tido uma vida de luxo e prazeres aqui na terra, estão gordos como um gado pronto para o matadouro. Vocês têm condenado e matado os inocentes, e eles não podem fazer nada contra eles. Então Deus deu uma palavra ao homem que estava se enriquecendo à custa da miséria alheia. Diz: ainda que vocês tenham a satisfação de ter essas coisas nessa vida, no dia do juízo isso vai servir de matéria de condenação. Por isso diz: o dinheiro que vem facilmente vai-se embora depressa, mas o dinheiro ganho com o suor do rosto acaba rendendo juros. Vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o que é reservado para vós desde a fundação do mundo. A honestidade é sinal de andar com Deus e conduz a uma consciência tranquila e recompensa eterna. Lembrando do Samuel velho, né? Quando ele está diante do rei e diante do povo e faz o desafio. Eu fiz o que me pediram, dizendo ao povo: dei a vocês um rei para governá-los. Agora vocês têm um rei que os guiará. Quanto a mim, já estou velho, de cabelos brancos, e os meus filhos estão com vocês. Fui o seu líder desde a minha mocidade até hoje. Aqui estou eu. Se fiz alguma coisa errada, me acusem agora na presença do Senhor Deus e do rei que ele escolheu. Por acaso tomei o boi ou jumento de alguém? Enganei ou persegui alguém? Recebi dinheiro de alguém por torcer a justiça? Se fiz alguma dessas coisas, eu devolverei o que tirei. O povo respondeu: o Senhor não nos enganou, nem nos perseguiu, nem tomou nada de ninguém. Samuel disse: o Senhor e o rei que ele escolheu são testemunhas de que hoje vocês acharam que estou completamente inocente de qualquer acusação. Sim, o Senhor é testemunha, responderam eles. Então, como é bom ganhar coisa honestamente, porque a gente fica com a consciência tranquila, as pessoas não nos podem acusar e nós estamos na presença do nosso Deus glorioso. Isso é uma vida santa. Versículo 12. Vamos lá. A esperança que se adia faz adoecer coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. 25. O justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite, mas o estômago dos perversos passa a fome. Ele usa essa linguagem e a mensagem é o seguinte: andar no caminho do Senhor produz satisfação verdadeira. A esperança que se adia faz adoecer o coração. Meus irmãos, andar com Deus sempre nos dá satisfação. Não andar com o Senhor, sempre haverá no coração do homem uma insatisfação. Primeiro, a satisfação interior vai inundar o homem que deseja andar com o Senhor. O salmista, falando da lei: oh, quanto eu amo a tua lei!
é a minha meditação em todo dia. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel mel à minha boca. Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração, pelo que amo os teus mandamentos mais do que o ouro, e ainda mais do que ouro fino. Tenho desejado a tua salvação, ó Senhor. A tua lei é todo o meu prazer. Quando você resolve andar com Deus, já começa a nascer um gozo no coração, porque o seu interior está em harmonia com a vontade soberana do Senhor. Mas não só isso, essa satisfação não começa só no interior, essa satisfação vai durante a execução da vontade de Deus. Cada vez que eu vou trilhando pelo caminho do Senhor, vai aumentando em nós a satisfação. Lembro aos irmãos dos apóstolos, por exemplo. Os apóstolos estavam pregando o evangelho e foram levados ao sinédrio. O sinédrio disse: olha, nós não proibimos vocês de pregar o evangelho, e vocês estão fazendo? E deram o quê? Uma surra nos irmãos. E diz a palavra: retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer a afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Quando você está dentro da vontade de Deus, ainda que haja oposição, você tem satisfação, porque você está dentro do caminho que Deus projetou para a sua vida. A satisfação pelo resultado de ter feito a vontade de Deus, né? Quando você faz o que Deus manda e vê o fruto desse trabalho, você fica alegre, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Os ímpios sempre continuam insatisfeitos, apesar de conquistarem seus objetivos terrenos, porém, eles estão insatisfeitos porque estão na contramão do Senhor. Então, vejam, o ímpio vai dizer: eu vou ganhar isso e aquilo. Ele ganha até. Mas quando ele acaba de ganhar, o vazio ainda continua no coração. Não há satisfação. Eu fiz referência ao pessoal de Ageu, que o Senhor fala o seguinte: olha, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaneladas, enquanto esta casa permanece em ruína? Considerai o vosso passado. Tem semeado muito, recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo em um saquetel furado. Então, quando eu não estou dentro da vontade de Deus, ainda que eu tenha as coisas, eu não tenho a satisfação que vem do nosso Deus. Versículo 15 e 16. A boa inteligência consegue favor, mas o caminho dos pérfidos é intransitável. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia sua loucura. E no 21, a desventura persegue os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. Andar com o Senhor atrai o favor dos homens e de Deus. Que coisa boa, né? Isso é um princípio geral, né? Olha, gente, andar com Deus sempre é bom, porque Deus vai abrindo as portas para nós, não só perante Ele mesmo, mas perante os homens. Quando a graça comum influencia, por exemplo, a sociedade, o homem virtuoso é exaltado. Lembre de Faraó, por exemplo. Faraó engrandeceu a José. Disse: olha, quem é? Esse homem é um homem que conhece a Deus, né? Então, vejam, quando a sociedade está debaixo dessa influência da graça comum, ela valoriza aquilo que é correto, que é direito. Deus vai rasgar elogios a qualquer homem que anda no seu caminho. Foi o que ele disse de Jó: homem sincero, temente a Deus e que se desvia do mal. Os homens virtuosos são colocados em posição de destaque,
Por que alguém é colocado de presbítero e diácono na igreja? Lá está escrito, o presbítero tem de ser o quê? Irrepreensível, marido só mulher, tá? Não dado ao vinho. Então, veja, toda pessoa que tem virtude é exaltada na sociedade secular e exaltada na sociedade da igreja do Senhor Jesus Cristo. O que não vai ocorrer com um homem que é desonesto. O homem que é desonesto, as pessoas olham atravessado, tem medo de conferir a eles qualquer tipo de glória, né? O mal persegue, 21, lendo na tradução linguagem de hoje. O mal persegue de perto o pecador, mas o justo sempre recebe a recompensa da felicidade. Sempre Deus está, de uma maneira geral, trabalhando em nosso favor. Versículo 17, leamos. O mau mensageiro terminar aqui nessa parte aqui que é importante. Vejam. O mau mensageiro se precipita no mal, mas o embaixador fiel é medicina. Quem anda com Deus vai se tornar um instrumento terapêutico para aqueles que o ouvem. Ele é um bom mensageiro. Tem um mau mensageiro e um bom mensageiro. O mensageiro divino, o crente, tem a habilidade para ouvir e ajudar o doente a ser curado pelo desabafo. É necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se ele dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. É só lembrar dos amigos de Jó, que arrasaram a vida dele, pararam até para ouvir um pouquinho, mas quando abriram a boca, arrasaram a vida daquele homem. Porém, o crente, o homem que anda no caminho de Deus, ele vai ter essa capacidade de ser um mensageiro terapêutico, um cara que vai produzir cura, no sentido de que, primeiro, ele está pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira não produz a justiça de Deus. Às vezes as pessoas, a gente só está querendo falar. Você sabe que num consultório de um psiquiatra, um psicólogo em especial, você deita ali no divã e aí o doutor vai fazendo umas perguntas e você vai vomitando tudo que está lá dentro do coração. E às vezes o doutor não fez nada, só ficou ali ouvindo. Aí você diz, estou boa, estou legal, fiquei tão bom depois que eu fui no doutor, o que foi que aconteceu? Se ele não deu remédio nem nada, foi que você desabafou. Então, nós, como servo do Senhor, precisamos estar prontos para ouvir as pessoas, deixar que as pessoas falem, porque elas vão acabar tirando aquela coisa ruim do coração e vão se sentir mais leve. Por isso que fala que o mensageiro precipitado traz o mal, mas o embaixador fiel é medicina, traz saúde. O mensageiro divino aconselha as pessoas à luz da palavra de Deus, que é um bálsamo para o sofredor. O que a gente vai falar para essas pessoas? Que conselho vamos dar a essa pessoa? Mostrar a ela o que é que Deus deseja que elas façam em relação a esse ou aquele assunto. Isso vai acabar gerando um medicamento na alma dessa pessoa. O mensageiro divino acompanha pacientemente o sofredor em seu processo de cura. Lembra do apóstolo Paulo? Ele sai de Tessalônica, mas fica preocupado com o estado espiritual dos tessalonicenses e manda Timóteo saber o estado daqueles irmãos devido às provações. Então, a mesma coisa, o crente ele tem essa capacidade de ouvir, uma capacidade de falar
a mensagem de Deus para aquela pessoa, uma capacidade de acompanhar pela oração, por carta, por qualquer tipo de comunicação, saber como vai o estado daquele indivíduo. Então, meus irmãos, nós aprendemos aqui algumas coisas que precisam ser sempre lembradas. A primeira dela é que andar no caminho de Deus conduz à vida. Se nós queremos vida e vida com abundância, precisamos andar no caminho do Senhor. Segundo, andar no caminho do Senhor implica aceitar, às vezes, ser exortado, ser chamado a atenção. Isso por quê? Porque nós somos pecadores, nós não estamos perfeitos, e graças a Deus que Deus bota o irmãozinho para nos chamar a atenção, para a gente voltar ao caminho do Senhor. Terceiro, nós precisamos entender que andar no caminho do Senhor envolve a honestidade. Deus deseja que o crente seja honesto. Se não é possível ficar rico sendo honesto, então a gente vai ficar pobre o resto da vida. Mas o caminho do crente é o caminho da honestidade, porque é esse caminho que Deus abençoa. Também devemos lembrar que a verdadeira satisfação está em andar no caminho do Senhor. Quando eu ando no caminho do Senhor, então, antes, durante e depois, eu vou ter sempre uma satisfação no meu coração, na minha vida, porque eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu fui criado, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que nos dê graça de desejar querer andar no caminho de Deus. Pastor Cândido. Deus é bom todo o tempo, tem cuidado de nós, e nos lembra sempre que devemos trilhar nos seus retos, santos e retos caminhos, pois há uma promessa de vida eterna com Ele. Nós precisamos cuidar da vida, porque a morte é certa.